Halley não está indo embora mais, pode dar a primeira pauta para ele. Não, essa ia ser a última pauta. Tá. Eu só quero tirar umas dúvidas do SPED. Zé Walter. Distrato social e cadastro municipal na JUSEG. Qual o próximo? Eu. Vai, João. João Evangelista. Abertura de empresa. Geraldo. São duas, viu? Capital social. A outra é doações. Próximo. Wendel. Distrato do MEI. Como? Distrato MEI. Bota outro aí, ele vale refeição. Pronto? Mais ninguém não, né? Ok. Cadê? Tinha uns convidados aqui hoje. Cadê o Otávio Júnior? Otávio Júnior. Bem, vamos começar aqui com o Halley. Primeiro aqui. SPED. Microfone aqui, peraí, deixa eu... tem um microfone aí já. Eu só tenho um único SPED e não consegui entregar ele. Porque o problema no programa, do Programax para o programa foi tudo certinho, transportou tudo, não deu erro, mas na hora que eu mandei, tentei enviar, não conseguiu. E aí deu erro, como se não tivesse cadastrado os itens. E os itens constam cadastrados no nosso programa. Aí eu quero saber se vai haver, vai prorrogar o prazo para a gente fazer essa entrega. Presidente. Você que é o homem da Programax e o homem que mexe com o povo, vocês... Não, é o seguinte, ó, esse assunto é segredo, não vamos revelar. Se puser Walter aí, vamos ouvir distrato. Não, eu até Alguém gostaria, quer... sobre o problema do SPED, eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, eu entreguei e sei que ela deu problema, certo? Está errado, vou ter que fazer uma retificadora. Eu acredito que não tenha problema dentro de 30 dias. 180 para retificar? Menos ruim. Segundo, para... Agora, eu poderia começar a validar o mês de agosto agora para efeito de testar? Posso, né? Eu acho que eu até sugeri lá na empresa que fizesse isso. Vai fazendo aí para você já ir conferindo os problemas. Correto. Com você agora o distrato, sua pauta. Sobre distrato, eu tenho que fazer um distrato social e está ficando 2 imóveis. Vai passar para os sócios. A pergunta é, ela está inativa já tem mais de 5 anos a empresa. Qual o valor que eu vou colocar nesses imóveis? E, segundo, eu tenho que
determinar lá, conforme registro de imóveis, tais, tais e tais, que eu nunca fiz, eu tenho que confessar. Bem, colega, vocês têm o quê? Assim como a partir do nascimento da empresa, que é o registro da empresa, você tem 30 dias de prazo para legalizar na escritura. Nesse outro também você tem 30 dias de prazo para fazer a escrituração da empresa, certo? Da escrituração do registro. Então, o valor que você vai colocar é como que essa empresa estava parada e você colocou o capital, não sei como, o seu capital é de acordo com o que você colocou na escritura, a entrada dele, o valor vai ser o mesmo. Se você pegar, se ela estava parada, ela tinha um patrimônio de tanto. Esse patrimônio era a somatória do seu caixa e mais ele, ou era a somatória somente do imóvel. Acabou o imóvel, o patrimônio é o mesmo, então é o que você vai colocar. Então vou dividir nos dois bens de acordo com o que está escriturado. Sim, sim. Agora vamos supor que ela tivesse movimento, certo? Então você ia pegar o patrimônio da empresa estava lá em cima. Correto? Certo? E o que ficou, gastou tudinho, certo? Automaticamente o que ficou só foi o imóvel. Esse imóvel estava valorado, né? Mas de qualquer maneira, para ficar só o imóvel, você tinha que ter feito o quê? Uma valorização dele. Se sobrou um capital, um patrimônio alto, automaticamente ele está onde? Ele está lá em bens, em outros bens, não nesse bem. Não tem jeito, certo? O patrimônio vai matar, no fim das contas, e afunilar nesse lote seu. E pelo valor dele. eu quero só mais uma pergunta desse aí. Tem um crédito com prefeituras de mais de 10 anos e que acredita que se não vai ser recebido. Eu pergunto, está escriturado? Tá. Da contabilidade? Transferir para os sócios. Não, está escriturado esse crédito? Está. Então você vai pegar esse crédito, vai passar para o sócio, dividir esse crédito para o sócio e vai sobrar o seu patrimônio, que é o lote. Ok, obrigado. Tem mais alguém querendo fazer distrato? Ezevaldo, só para ver se eu entendi o que o presidente disse. Porque o capital social da empresa, ele é representado por cotas. Este capital social que lá existe, está representado pelos imóveis. No seu distrato, você vai distribuir entre os sócios as cotas do capital, sendo estas representadas pelos imóveis, ou o imóvel, cada um. Tudo bem, é mais ou menos isso que o presidente falou. Distribui-se as cotas do capital social entre os sócios, sendo essas cotas, se fosse disponibilidade financeira em banco, em moeda corrente para o sócio, mas é representado pelo imóvel. O imóvel tal representado por tantas cotas do capital social da empresa, em poder transfere-se para o sócio fulano de tal. E isso você vai levar no cartório depois para transferir, para documentar o sócio. Lá, você pode escriturar pelo valor das cotas ou o valor avaliado pelo cartório. Porque se aquelas cotas, aquele capital, o valor for aquém da pauta, vai ser majorado. Agora, o correto, se for majorado, pelo valor distribuído. Distribuiu as cotas, o sócio tem lá, aquele imóvel representado R$100 mil. Tudo bem, tem que ser distribuído 100 mil, mas no cartório a pauta é R$80 mil. Você poderá até escriturar por 80. Mas o correto é os R$100 mil representado por aquelas cotas. Correto. Como eu não vou individualizar valores de cada imóvel, no cartório é que eles vão fazer isso. Exato. O imóvel representado pelas cotas do capital social. Imóveis. Os imóveis, né, representados por tantas mil cotas do capital social. Correto. Muito obrigado. Bem, Ronan, é bem assim, o seu olha o patrimônio. Porque você falou que você tem crédito da prefeitura. Então, o crédito da prefeitura mais o imóvel dá o patrimônio, certo? Pode ser que esse crédito da prefeitura seja alto e o patrimônio, certo? Aí não interessa muito as cotas, interessa o patrimônio. Agora, se você não, o valor do patrimônio mata com os seus bens, não há o que falar em ganho capital. Ô, Wendel, esse distrato do meio aí, vamos já anotar no mesmo assunto aí.
Já tem um microfone. Eu lá. tenho que dar baixa no MEI lá e para abrir não precisa pagar nada. E para fechar, tem que pagar o distrato na junta? Com tabela nova ainda. Você vai fazer uma extinção, né? Vai fazer uma extinção no requerimento do empresário. Certo. Tem alguém? Comenta aí, Eudes, você. Na verdade, não é exatamente um distrato, é conforme ali colocou, a extinção do MEI. Né? Porque o MEI não tem distrato. Para ser distrato, teria que, só se fossem limitadas. Roubar o microfone da mesa ao lado ali. Volta para o Zé Walter aqui. Vamos ver que a prefeitura e o CAI, cadastro, né? Eu gostaria de saber se alguém está na mesma situação minha. Eu entrei com o registro na junta, saiu o CNPJ, saiu o estadual, e o municipal não, só que não me devolveram os documentos. Liguei lá no cadastro da prefeitura, o cadastro falaram que ainda não está e também não sabe o paradeiro, disse que está com a junta. Eu tentei ligar na junta hoje, telefone nenhum atende, liguei na Tele Goiás, disse que os telefones de lá não estão disponibilizados para passar para a gente, certo? Eu gostaria de saber se alguém tem essa mesma situação, o que devo fazer? Você deu entrada no processo pela junta. Exatamente. Certo. Alguém já procedeu, depois dessa inovação da prefeitura na junta, teve sucesso? O William disse que teve aí. Saiu até um alvará provisório de 90 dias e tal, mas o Wendel lá. As últimas empresas que eu abri lá tem umas 3 semanas aí. Lá eles não fizeram o cadastro municipal, mandei a FIC para a prefeitura, ficou 2 semanas lá sem fazer o cadastro municipal dela. Os documentos, depois você foi na junta comercial e pegou? Retirei da junta. Ah, então tem que ser na junta, né? Você tem que tirar da junta e levar para a prefeitura. E está demorando 2, 3 semanas. Para emitir o cadastro municipal. Aqueles mesmos documentos, só com eles eu vou dar entrada, né? Não, você tem que preencher a FIC também. Não, já foi preenchida. Não, só esses documentos então. Comentar aí? Olha ali, o Wendel, isso não, então você falou assim, ó, com a boca cheia, né? As últimas que eu fiz na semana, não foi? Isso. E eu não registro uma por ano, não é? Eu queria uma forma, como que faz, certo? Porque eu não procuro, certo? Eu não sei que eu estou escondido demais, certo? Mas só para lembrar, Wendel, para lembrar, as empresas que foram registradas a partir de julho, mesmo sendo nacional, é o quê? Obrigada a apresentar o SPED. Não? Senão não? Isso que eu queria saber. E eu tenho empresa normal que também não foi obrigada. Como o faturamento é pequeno, também não teve obrigação. Tá bom. É porque às vezes, o presidente quis dizer, porque às vezes você demora a enquadrar no simples. Em virtude justamente da prefeitura. E se por acaso você consegue fazer o cadastro do Cefaz e passou mais de 30 dias, você não providenciou o enquadramento na microempresa pela Receita Federal, aí você já tem a obrigação de apresentar o Sintegra ou o SPED. No caso agora, como existe o SPED para as empresas normais, então você teria a obrigação de entregar o SPED. Aí teria que ver até como é que vai ficar essa situação junto ao Cefaz. Quando você estava obrigado a apresentar o Sintegra, às vezes você foi até notificado ou autuado. Mas aí assim que saísse o enquadramento do Simples pela Receita, você entraria com um ofício administrativo e essa multa caía. Certo? Agora, mas normalmente as empresas que eu abro, na mesma hora que você apresenta aquela declaração de microempresa, eles não entram nesse enquadramento e não tive nenhum problema quanto a isso até hoje. Não, mas você tem problema, porque a Receita Federal, ela só considera Simples Nacional a partir do momento que a prefeitura remete para ela o comunicado que você já cadastrou na prefeitura. Então, você cadastra uma empresa no CNPJ, no Cefaz,
e você consulta se a situação dela é simples na Receita Federal, ela não está como simples ainda, porque a prefeitura ainda não remeteu para ela o enquadramento, certo? É ela que pede o enquadramento para a prefeitura, perguntando se realmente aquela empresa foi cadastrada lá ou não. Funciona dessa forma. É o inverso. A Receita Federal que faz essa pergunta para o prefeito. Ó, essa empresa está certinha, foi registrada dentro do prazo legal que ele informou para mim? Sim, Simples Nacional. Não. Ali, Oi? Quem? Ah, o Zé volta aqui. eu sou meio lento, então, mas eu ouvi um negócio aí que eu gostaria. As empresas, você falou que depois é só ir lá, falar que está no Simples, que é dispensado do Sintegra? Que eu sei Não. que é do DPI, não? Não, DPI. DPI. Certo. Desculpa aí. É mas porque a DPI aí você fica. A Não. DPI, as empresas do Simples não estariam obrigadas. é Né? deu um nó Não aí. estão obrigadas. Mas você corrigiu certinho. Aí, Ronan. Surgiu só uma dúvida aqui nas colocações do Wender. Eu entendi que a empresa normal pode estar dispensada do SPED fiscal pela Receita? Não, pelo Estado. Tem aquela lista do SPED fiscal? Ah, mas obedecendo a lei, não pela Receita, pela lista. Pela lista. Eu conferi pela lista. Eu entendi que poderia estar dispensada pelo valor da Receita. Não, porque como o faturamento dela é pequeno, é assim que é a explicação que eles me deram. Eu fui lá perguntar por que ela não tinha sido obrigada a apresentar o SPED. Falei, não, o faturamento dessa empresa é pequeno, é insignificante para o Estado. Passou. Zé Valdo, não tá passa lá. o microfone para o Geraldo aí. Não, ali, mas então eu pergunto, está correto esse entendimento dado do Estado? Está dispensando pela Receita ou pela atividade? Vamos ouvir o Geraldo aqui. Nós vamos... Pela legislação, as empresas que estão obrigadas até 30/6, as que já estavam obrigadas, aquela que está na lista. A partir de 1º/7, pela legislação, agora pela aplicabilidade do Estado, eu não sei. Qualquer empresa que for que for registrada a partir de 1º/7, se ela não for enquadrada no Simples Nacional, ela está obrigada ao SPED pela legislação. Corretíssimo, Geraldo. Deixa a Thaís falar. O Eudes aqui. Depois, Wagner, depois você leva o microfone para o Thaís. Né? E de acordo com a instituição normativa também, as demais empresas que não estavam obrigadas a partir de 1º de julho, elas entram na obrigatoriedade a partir de 1º de janeiro de 2012, né? As que não estão enquadradas no Simples. São as demais empresas. E, como o Geraldo falou, as que forem inscritas, no caso, no Estado, a partir de 1º de julho, também automaticamente já entra na obrigatoriedade. Moveu a Dair. É pelo KINAI. Eu me informei lá em umas, isso é pelo KINAI. As empresas que não entram no SPED é por causa do KINAI dela. Correto. É o que o Geraldo comentou direitinho. As empresas que estavam já em funcionamento até 30 de junho, elas estavam de acordo com a listagem e o KINAI. Certo? Então, agora, o KINAI dela já estava na listagem. As empresas constituídas a partir de 1º de julho, que não se enquadrarem no Simples de imediato, e às vezes demorarem, aí, por exemplo, às vezes acontece algum empecilho, e ela fica em 60 dias para enquadrar no Simples, então ela já tem a inscrição estadual. Ela deve a obrigação ao Cefaz da apresentação do SPED. Só se ela for atacado. A varejo não é. Mas o KINAI do varejo não... A lei não fala isso. Pois é, mas lá em umas a moça me falou que é pelo KINAI. Mas aí depois você vai verificar. Porque é que o Eudes falou. Lembrando sempre que a partir de 2012, as demais empresas estarão obrigadas ao SPED. Passa o microfone para o Halley aqui. Aí, Wagner, vai lá, busca o microfone lá atrás, lá. Sem sentar, Wagner. Vai lá, ó. Com referência à entrega do SPED, surgiu uma dúvida aqui. Com referência às empresas que não são Simples Nacional e estão paralisadas, terá que fazer entrega da SPED negativa? Eu considero e interpreto que tem. Porque se ela não está no Simples,
ela está aleatoriamente enquadrada como uma empresa normal, certo? Então você providencia de imediato o distrato e faz a baixa, ou então vê a possibilidade de fazer um SPED negativo, se é que está recebendo, eu não sei. Certo? É que o Eudes colocou bem, a partir de 2012, porque ela entra 2012, nas demais. Certo? Mais algum questionamento aí do SPED? Então vamos aqui com o João. Microfone para o João aí. Colega, é o seguinte, com relação àquela a abertura da empresa limitada com um único sócio, já está em vigência, está prevalecendo isso aí já ou ainda não? Ronan. A partir de janeiro de 2012, João. Por enquanto, só lei. Janeiro de 2012. E você tem a legislação que saiu disso aí ou não? Não tem na minha cabeça aqui, mas tem no meu escritório, sabe? Não, tá. Eu ligo para você então amanhã. Tá, liga para mim amanhã. Obrigado. De janeiro. Ok. Pera aí, pega o microfone aí, Geraldo. Fala para todo mundo. Aqui, ó, com o João mesmo aí, ó. Não, estou dizendo, se ele vai ligar para o Ronan, beleza, o Ronan vai informar. Se ele entrar lá no site www.presidência, né, .gov.br, eu já encontrei ela lá. É o que o menino falou aqui, ela tem que ter 100 salário mínimo de capital. Tá? É uma das exigências delas lá. 100 salário mínimo, valor mínimo de capital para... Não, valor máximo, né? Valor mínimo. É o máximo. Mínimo. Valor mínimo. Que dá 50 e poucos mil reais. Ok. Geraldo, microfone com você aí, ó. Capital social, primeiro. Capital social, eu queria ver só o seguinte. Eu entendo que posso constituir uma empresa e integralizar só um pouco de capital em 2010 e deixar o restante a integralizar 2011. Agora, minha pergunta é a seguinte. Eu tenho que definir... Eu pergunto, posso? Eu entendo que posso. Pergunto, posso? A segunda questão. Eu tenho que definir a data certa por José ou por Antônio, integralizar a capital, ou eu posso falar até 30 de junho, por exemplo. O porquê que eu quero isso? É porque a empresa vai precisar um pouco de dinheiro para começar a funcionar em 2010. E o funcionamento mesmo, 2011, desculpa, correto, muito obrigado. Então o funcionamento dela vai ser pequeno em 2011. E realmente ela vai funcionar mesmo em 2012. Então não justifica fazer uma integralização de capital grande agora. Vai precisar do capital em 2012. Ronan. O capital social a integralizar, ele não pode ser inferior a 50% do capital integralizado. O prazo para você integralizar o capital social é indeterminado. Você pode se constituir uma empresa agora, o capital social, 100 mil reais, 50 mil reais integralizado neste ato, que corresponde a no mínimo 50%. E 50 mil reais a ser integralizado até 31 de dezembro de 2013, 2012, 2015. Beleza. Então, então, como essa empresa ela vai ter o capital formado de veículo, um valor X de veículo, e um pouco e o restante... Mobilizado. O imobilizado é uma parte, né? E a outra é em moeda. Então, se vamos supor que os veículos dessem acima de 50 mil, o restante eu poderia integralizar depois. Lógico que não pode, porque a empresa tem que começar em funcionamento, vai precisar de dinheiro. Então, 50% está integralizado, não importa se seja em moeda corrente ou se é em bens. Correto. Esse 50% não faz diferença em bens ou moeda corrente. Beleza. Você pode integralizar, como você mencionou, tem-se alguma despesa administrativa daqui até o seu início de fato.
você pode colocar, digamos, o exemplo que nós demos, 100 mil reais, 50 mil, 40 mil em máquinas. Ou, se for 55 mil em máquina, 60 mil reais, 5 mil em moeda corrente neste ato, 55 mil em equipamentos. E o restante a ser integralizado. Agora, outra pergunta, Ronan. A questão do valor dos veículos. No meu ponto de vista, ele teria que ter aquele documento, o recibo da compra. Ele não tem cópia, então ele mandou tudo para o Detran. Eu aconselhei ele ir no Detran, pegar a cópia desses veículos, para realmente ele integralizar aquele preço que realmente ele comprou, correto? Porque você tem que contabilizar, você precisa do documento, né? E ver o preço, para ele não estipular valor aleatório. Um documento oficial, né? Senhor Everaldo. Escritório de contabilidade 71 para 40 anos, né? 40 anos. Eu vou confessar para vocês, a primeira vez que eu ouvi falar que uma sociedade limitada tem que entregar as 50%. Me dá os dispositivos legais para nós. Me dá os dispositivos legais para nós, ô. Era ótimo dar para nós, porque é a primeira vez que eu ouvi falar. Certo? Então, agora, quanto à distribuição do capital, a integralização do capital, você terá que, se você falou que ele vai integralizar em moeda corrente, você tem 30 dias de prazo para você integralizar. 30 dias para você fazer o registro. Não, e entregar o capital para a empresa também. Isso está que eu estou fazendo a pergunta é porque eu li e está batendo com a colocação do Ronan. Agora eu vou fazer mais uma... 50%? Não falou 50%. Tá bom. Lá, o exemplo bateu 50%, os exemplos que eu estava falando lá. Agora é o seguinte, agora você tem que determinar quando é que você vai integralizar assim. Não pode... vai integralizar daqui 5 anos, tem que colocar 5 anos. Daqui 6 meses, daqui 10 anos, daqui 10 anos. É mais uma que eu vou bater aqui na próxima semana. Não há necessidade de determinar o mês. Ronan, parece um pouquinho. Só para o Alaor pôr mais fogo aí, ou saber. Ronan, é o seguinte, esse percentual aí de integralização de capital vale só para abertura ou para aumento de capital? Aí você também, agora você me apertou um pouquinho, né? Porque eu estou pensando aqui na abertura, na constituição da empresa. No caso de alteração de capital social, é um fato novo para mim. Você, então, não existe, eu aqui agora estou analisando aqui pela legislação. Você com a empresa constituída, como que eu acredito, você vai aumentar o seu capital a integralizar? O meu entendimento é a empresa a ser constituída, não a já constituída para aumento de capital social. Se eu quiser fazer um aumento de capital, mas não integralizar no ato, como é que é o procedimento? Essa é uma boa pergunta para você ter a resposta da próxima semana. Testando. Antes de você, deixa o... Fala você, depois passa para o Raleigh. Rapidinho, porque eu já fiz... Pode falar. uma... É porque ele ergueu a mão primeiro, só mais pode mandar. Tá ligado? Acho que esse microfone seu não tá ligado, não. 2 piques. É porque eu constituí a empresa e pus a integralizar, não pus... e passou na junta. Não pus o período que seria integralizado, não. A integralizar, tantos mil a integralizar. A junta não serve de base porque depende do vogal. Tem vogal lá que exige até vírgula. Tem vogal que passa por cima. Então, isso que a gente quer, uma conformidade. Nós já brigamos lá na junta para ter uma conformidade com os vogais. E tem vogal que é exigente demais e tem vogal que passa por cima de tudo que é coisa. Só um parênteses. Aí eu discordo um pouco ali, que a junta tem, sim, lá que nasce a empresa, certidão de nascimento, ela tem que fazer correto conforme a legislação. Se algum ato for aprovado indevidamente, ele terá que ser reformado posteriormente. Nós temos que basear naquilo autenticado pela junta comercial. É o órgão competente para dizer se é verdade ou não aquilo. Ela não pode aprovar processo errado. Concordo com você, mas tem milhões de casos que saem errado lá. Essa integralização de capital, se eu declaro um capital, suponhamos, de 100 mil reais, e tem integralizado nele
50, que agora para mim também é novo essa parte aí, porque eu não sabia também, né, que eu tinha que integralizar 50%, e eu já tenho mais tempo que o Everaldo. Eu respondo pelo capital declarado ou pelo capital integralizado? No caso, vamos supor que nós dois somos sócios de uma empresa. Eu integralizo o meu capital e você não integraliza. Aí o que vai acontecer? Se você não integralizou e a empresa vai à falência, aí você vai responder com seus bens, tá? Porque você não integralizou. Aí não é isso não? Certo, mas ele vai responder também. Os bens dele, aí os bens dele vai responder também. Aliás, quer dizer, vai responder ele e você também, porque ele integralizou e você é solidário com ele. Tranquilo, concordo com você, mas ele vai responder com os bens dele, solidariamente. E você também. Exato. Só pelo capital, não. A minha pergunta não é bem essa aí, não. Bom, quando é que os sócios de uma empresa respondem pelo capital social? Quando é que o credor vai operar com a empresa considerando ou a integralizar? Aquilo não existe. Não existe isso. Então, é o seguinte, eu acho até que nem essa pergunta, ela não existe. Por quê? Um capital a integralizar. Constitui a empresa o capital de R$200 mil. 100 mil integralizado, 100 mil a integralizar. Se eu respondo junto a credor. E o capital não integralizado, ele não existe. Só existe os 100 mil reais. Não, tudo bem, só que o Código Civil me obriga a responder pelo capital social. E ele não diz ali que é integralizado ou não. Se você contrair quaisquer obrigações em cima do capital social, você vai responder pela totalidade dele. Que você assumiu um compromisso daquele capital social. Você mesmo não integralizou, mas assumiu o compromisso. Você vai responder pela sua totalidade. Então, no caso, se eu declaro um capital de R$200 mil, quer dizer, eu vou responder juridicamente pelos R$200 mil, porque é aí que foi feito o cadastro. Exatamente, você vai responder pelos R$200 mil porque você contraiu obrigações em cima daquele capital. Eli, só uma perguntinha aqui. Qual é a nossa responsabilidade quando você constitui uma empresa e o empresário não integraliza o capital? Fala, Everaldo. Bem, colega, ele determinou que o capital dele teria ser integralizado no dia tal. Você, contabilista, que não fez isso, aí que acontece? Obrigatoriamente você terá que ir na junta comercial e fazer uma alteração, revertendo esse capital para o que era. É obrigação. E você, contabilista, é obrigado a lançar imediatamente essa integralização, sob pena de você ser solidário com a fraude que pode acontecer, que o Geraldo pode explicar. Quem não integralizou o capital, ele deixou de um compromisso e ele assume ilimitadamente. Vamos supor que ele deixou de integrar o capital, o capital era 100 e ele fez uma dívida de 200. Vamos imaginar assim, eu tenho uma empresa, vamos ver isso aí, a empresa, o capital dela é 100, cada um tem 100. O Geraldo integralizou 50, esse aqui não integralizou. Aí eles fizeram uma dívida de 200, certo? Então, só por causa dos 50, ele vai ilimitadamente responder até os 200. Entendeu? Pela dívida. Agora, se esses dois tivessem integralizado e ele tivesse feito uma dívida de 200, a responsabilidade é limitada até o capital social integralizado. Fala, Ronan. Falou, deixa eu dizer aqui o meu entendimento. Constituiu-se uma empresa capital de R$200 mil, sem integralizado e sem a integralizar. Não é isso que você colocou, colega? Sim. Ou tudo integralizado? Disse no contrato que era integralizado neste ato, mas não integralizou. Aí é fraude mesmo, é fraude mesmo. Tudo bem. Se você realizou a contabilidade e disse que aquele dinheiro existe, você é responsável.
Mas se você não efetuou a contabilidade, você não deu veracidade àquele fato, você não é responsável. Aquilo é uma responsabilidade dele, empresário, que não integralizou. Portanto, você está impedido também de fazer a sua contabilidade. E o fato de você não fazer a contabilidade dele, você não fez nada errado. A contabilidade, você não fez a contabilidade errada. Tá bom? Ele então, agora, se colocou o capital integralizado de teatro, 100 mil reais. Ele não depositou em banco. Você não tem comprovação disso e você contabilizou como verdadeiro, você é responsável. Agora, se você não deu parecer contábil da veracidade daquele fato, não tem responsabilidade nenhuma para você. Ok. Mais alguma coisa do capital aí? Como? Aí pega o microfone aí, fala. É muito dentro disso, não é o seguinte. Eles falam assim, ó, bom, agora criou uma limitada individual, porque o empresário vai ter responsabilidade ao capital Limitado. social. Não vai aos bens dele. Eu te procuro. Só se for na parte de você comprar mercadoria e um montante que a empresa vem à falência, ele é responsável. Pessoa física ou só naquele... Porque no Estado Federal, Municipal, a pessoa vai junto. Não interessa se é limitado ou não. Concorda, Everaldo? R$54.500. Mínimo. Tá. Mas ele faz uma dívida no Estado, ele passa a não dever imposto, mais de 100 mil. Eu quero saber se a pessoa física dele é responsável ou não. Porque se é limitada... Não, o problema que ele está perguntando é o seguinte. Tem um cidadão, isso aí na realidade é o seguinte, o capital da empresa, lá a palavra fala limitado. Então ele é limitado ao valor subscrito. Porém, o Estado, federal, municipal, estadual, tem mecanismo de prender você e arrestar até seus bens por dívidas. Então, para o Estado, para o Estado Federal Municipal, não vale nada isso aí. A palavra já sumiu. Não vale nada. Deixa eu descomentar ali. Vai. Depois agora vem, você compra digamos, você é um atacadista, você é uma empresa comercial, atacadista, compra da indústria, e você passa a dever 500 mil. E o que acontece? Você pede falência. Ele não paga, não tem direito. Aí o capital, essa limitada aí está valendo? Os seus bens, que é mais de 1 milhão, você tem fazenda, tudo, não vai ter perigo nenhum? Deixa eu responder ali para o Everaldo falar para você. O artigo 50 do Código Civil, ele trata da despersonificação da pessoa jurídica. Aí diz o seguinte, se o administrador, se ele fizer qualquer atividade fraudulenta na administração da empresa, aí pode, juridicamente, o credor pedir a despersonificação da pessoa jurídica. Aí, nesse caso, é ilimitado. Os bens da pessoa física passa do administrador, passa a responder por todas as dívidas da pessoa jurídica. Então, resumindo. Entendeu? É limitado, é só fantasia. Não vale nada. Não, se você estiver dentro dos critérios da legislação correta... Senhor, o critério é pagar dentro da responsabilidade limitada. Mas se eu pagar 100 mil, eles vão mexer comigo, com meus bens particulares. Então, resumindo, não adianta. Só um minutinho, é limitada só para inglês ver. Deixa eu só clarear para ele aqui. Duas coisas. Senhor, não adianta. É limitado até... Mas eu acabei de falar. Essa limitada aí é só para fantasia. Pois eu sei, já. Não adianta, vai mexer com... Ô Luiz, deixa eu ver. Na União Federal Municipal, quanto particular também, que acabou de falar aqui agora. Era aí, Luiz, não é bem assim não. O que ele falou, se houve o dolo, né? Fraudulento. Agora, se não foi fraudulento, vamos supor, houve um problema sério, vamos supor, um câmbio, certo? Ele aplicou o negócio e o câmbio caiu. Vamos supor que o negócio dele pegou fogo, certo? Ele faliu por uma consequência do negócio ter pegar fogo. Então, ele responde às dívidas dele até o valor do capital integralizado. Limitado ao capital. Então, aí só vale se pegar fogo. Paga fogo. O que mais? Não seja fraudulento. Não foi fraudulento, comprovou que não houve fraude, a responsabilidade... Como que não houve? Você passa a dever à União Federal Municipal Estadual, que você não paga. É claro que não adianta. Aí é limitada, não adianta limitada. Aí você já está... E o que você pode falar só porque pegou fogo, só então? Deixa o Ronaldo... Aí seu meu mercadinho vale 100 mil. Eu comprei da atacadinha 120. Peraí, Luiz.
Ô Luiz, espera aí, E deixa daí? eu Ronan comentar. Não adianta, isso aí tá... Espera aí. Só um segundinho, ele não vai aceitar a colocação, mas é o seguinte, lá no artigo 1082 do Código Civil, lá tem o inciso 1 da redução do capital social, aquilo que o presidente colocou, perdas irreparáveis. Não, então, redução por favor, é outra coisa. ouve só, por favor, vai ouvindo. Então, você pode, agora, se do artigo 1082, capital excessivo atividade, nesse caso seu, por exemplo, você perguntou, vai se executar primeiro a empresa, os bens dela, certo? Pegou fogo. Esgotou os esforços dos bens da empresa, vai-se na pessoa física do sócio, sim. Ah, é isso que eu queria falar para Entendeu? você. É isso que aí. a limitada é só para inglês ver. Não, não é para inglês ver, não, senhor. É, sim, senhor. Não. É, sim, senhor. Espera aí, deixa eu arrumar o microfone pro Fábio aqui. Me dá um... Espera aí. Eu peguei o bonde andando, mas não sei se o João não já falou do 1052 aí, do Código Civil. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. Ou seja, se eu e você formos sócio de uma empresa, cada um com a obrigação de integralizar 50 mil, certo? E você não integralizar a sua parte, eu sou responsável, eu passo a ser responsável pela minha parte, e enquanto você não fizer a sua, eu vou responder pela sua. Agora, se nós somos uma sociedade limitada, e, por consequência, além da que o Everaldo falou, dela pegar fogo, qualquer coisa, mas nós gerimos a empresa, e ela der prejuízo por má administração, entendeu? Não deu lucro, deu prejuízo por administração, se eu for junto aos órgãos, aos entes federados, e der baixa na empresa e provar contabilmente que ela deu prejuízo por má administração e não está pagando os impostos, nós só vamos responder pelo nosso capital. Se nós fizermos com lisura a contabilidade e provar, ninguém mexe no nosso dinheiro, no nosso patrimônio pessoal. Aí é onde está a segurança da limitada. Agora você tem que estar contabilmente documentado e provar. É por isso que eu falo que a palavra limitada é só para... Não, se você for um bom contador e fizer na empresa a contabilidade e provar para o fisco que ela faliu, não por fraude, mas por má gestão ou por decorrência de crise... Moço, você nunca vai provar isso para o fisco. Não, se você for um bom contador, capaz de... O pessoal está falindo por causa de imposto. Então, quem está provando até hoje? Ninguém provou. Você prova na contabilidade. Não prova não. Se você não prova, você não é um bom contador. Espera aí, Luiz, espera aí. Não vai aumentar não. Não é assim, Luiz. De repente, a sua empresa fale ou quebra. E a empresa quebrou, mas a sua pessoa física tem vários imóveis, carros. Eu acabei de falar. Aí ela não quebrou. A responsabilidade foi fraude, foi fraudulenta. Não, essa quebra foi fraudulenta. Eu estou dizendo o seguinte, sociedade por causa de responsabilidade limitada, isso é uma palavra bonita, mas não vale nada. Não, mas deixa eu te falar, para isso... Lá na, não é bonito, não, ela sem querer discutir, ó, sem querer discutir, só para encerrar. Tem leis para isso. É buscar as leis. Tá? Vai atrás da lei para você ver se resolve. Luiz, dá só um parênteses para mim. Não vão aumentar não, mas depois vamos falar particular com isso. Não adianta. O Everaldo falou que só deu um exemplo, se queimar. Uai, toda empresa tem que queimar, então. Eu dei outro exemplo, moço. Se pegar fogo. Luiz, eu sei que tudo bem. Eu quero dizer o seguinte: cidadão constitui. Não, o clarear não é para você, não, para os internautas que estão assistindo aqui. Então é o seguinte: cidadão constitui uma empresa, 2 sócios constituem empresa, de lá ele suga o lucro, joga na pessoa física. De lá ele adquire todo quanto é rendimento da empresa, joga na sua pessoa física. Depois ele deixa a empresa quebrar e não quer pagar os credores. Ele usou a empresa para enriquecer a sua pessoa física. Só isso, para dizer para os internautas que sim, e eu concordo juridicamente que a pessoa física, ela é responsável pela dívida da empresa. Porque a pessoa jurídica, a perda dela é jurídica. Ela é uma coisa, ela não sente, não fala, não vê. Responsável por ela são pessoas que a constituiu. Ok. Só para ouvir aqui a colega lá, passa para nós, eu desculpa. Ah, tem o microfone lá. Ronan. Espera aí, agora vamos ouvir aqui. Peraí, acabou. Pode falar, colega. Ronan, eu preciso de constituir uma empresa com um quadro de sócio, os 2 sócios estrangeiros. É possível? Me parece que precisa de ter um procurador brasileiro. E qual que é o grau de responsabilidade do procurador em relação a esses 2 sócios estrangeiros? É como se sócio fosse dono da empresa. Essa é a responsabilidade do procurador. Para o estrangeiro constituir a empresa aqui no Brasil, ele precisa ter o CPF aqui, no país. Mas o quadro sócio pode também ser todo composto por estrangeiro? Por procurador.
Desde aqui no que tenha Brasil. procurador Pode, brasileiro. desde que seja cadastrado aqui no Brasil. Ou os procuradores são responsáveis. E dependendo da atividade também, né, Ronan? Tem algumas atividades que é vetado a participação de empresas. Isso aí, dado a nacionalização, né, o nosso regime do país. Não pode. Comunicação não pode, estrangeiro. Colega, se você entrar lá no DNRC, tem duas disposições normativas no site do DNRC que trata de quando é constituição de empresa por estrangeiros. Tá? Vou ver se eu acho aqui, eu já te falo. Tá? Empresa de comunicação proibida estrangeiro. Só se mudou. Aí é telefonia. Ok, vamos lá. Geraldo, com você, voltar aqui, vamos fazer uma doação aí. Não é polêmica não, né? Geraldo, só para falar para a colega, é a questão normativa 76 e a 81. Trata de constituição de empresa por estrangeiro, lá no site do DNRC. Vai lá, Geraldo. Essa doação, ela vai voltar na formação do capital. Deixa eu ver. Sim. Esquecido. São três filhos, então vão formar uma empresa. E a mãe deles vai doar uma gleba de terra para cada um. Então, a primeira parte. Nessa terra, tem o valor da terra nua e o valor dos investimentos. O valor do investimento, ele como que fala, lá, todo ano ele é julgado na apuração. Esse que chama benfeitorias. E a benfeitoria maior lá é os pés de laranja, né? Agora, quando ela for doar, ela vai doar o valor das terras, o valor que está na declaração. Então, na terra nua, ela não vai ter ganho de capital para pagar. Agora, tem as benfeitorias. Então, as benfeitorias, eu entendo que ela vai ter que jogar na declaração de imposto de renda dela como receita da atividade rural e apurar o imposto de renda lá na pessoa física dela que doou. E se eu não estiver correto, vocês me ajudem aí. E esses pés de laranja para formar capital nessa empresa. A questão que eu estou achando de dificuldade é porque se eles fossem formar com a terra nua, beleza, tinha um valor lá na declaração. Mas as benfeitorias que o laranjal, ele foi feito a apuração lá, né? Bom, e agora como eu reverter esses valores dessa benfeitoria para integrar o capital da empresa? Quer comentar, presidente? Fábio, você prestou atenção na... A pergunta referente ao imposto de renda da apuração, nada doação, não sei se eu estou correto. Deixa eu dar um pitaco aí para o Geraldo. No caso aí, Geraldo, na hora de fazer a doação, se for doado pelo valor, o imóvel tem que ser do valor que está no imposto de renda, ele que vai ser o valor para a transferência. Que se for com valor diferenciado que esse aí, vai ter ganho de capital para quem está recebendo a doação. Porque ao mesmo tempo que a doação, ele se trata como se fosse uma alienação. Ele se trata como uma alienação. No Estado, na hora que você vai fazer a escritura de doação, eles vão fazer a avaliação e vai cobrar o ITCMD pelo valor que for avaliado pelo Estado. É independente do valor que o imóvel tiver no imposto de renda. Se no valor que quem está doando, ela vai fazer o imposto de renda dela, mesmo que seja por doação, ela vai tirar o valor da terra nua. Agora tem que verificar o seguinte, dependendo da época que ela adquiriu, existem duas formas de apurar esse valor lá do ganho de capital. Tem uma lei, parece que é de 2001 a de 2003, se ela adquiriu esse imóvel antes de 2003, ela é um diferenciado. Se for de 2001 ou 2003, teria que confirmar direito.
Que aí o valor de acordo com o último ITR, o valor da terra nua do último ITR seria o valor base do ganho de capital. Esse valor menos o valor que está no imposto de renda. E as benfeitorias seriam o valor ir lá para a renda da atividade rural. Agora, no caso, ela está doando o imóvel completo, né? Então, com todas as benfeitorias. Então, esse valor teria que ser valorado para fins de recebimento de bens, porque os donatários, como é que é? Donatários, né? Os donatários, que seriam os recebedores, aí sim é pelo valor total do imóvel que tiver no imposto de renda. Isso aí ainda tem mais uma... Deixa o Everaldo colocar aqui e você Só para coloca. comentar o que ele está fazendo, certo? Tem a terra nua e você fez investimento. Quando você fez investimento, você pode pegar ele e colocar no capital. Tem mais uma questão. Essas terras, em 2009, faleceu um dos meeiros, um cônjuge. Aí foi feito em 2010, aliás, 2009, 2008 morreu, 2009, foi feito o inventário. Aí os filhos pegaram, doaram as terras todinha para meeira. E essa transferência, essa doação, veio para os filhos, preço da declaração do imposto de renda, porque o que eu li na época pode ser feito pelo preço que está na declaração, ou pode fazer preço de mercado. Para não pagar o imposto de renda na época, foi preço da declaração. Voltou lá. Agora vai doar de novo para os filhos. A questão do imposto estadual não está pegando nada, vai pagar tudo direitinho. Pagou na época nas doações, agora vai pagar de novo. Agora a questão, eu estou querendo descobrir o seguinte. Eu concordo com você. A doação ela vai ser feita, vai entrar na declaração porque isso aí já vai constituir a empresa. Só que essa parte dessas doações vai ficar depois. Que está precisando do CNPJ, vai constituir a empresa com um capital X, integralizar a parte em 2011 e parte em 2012. E quando legalizar as reservas legais, aí vai sair as doações. Aí que tem que ser feito, vai doar para os filhos, depois os filhos, eles não querem dar as terras para a empresa, que seria a melhor forma passar as terras para a empresa. Eles não querem fazer isso. Mas como a empresa tem essa opção, fazer 3 opções. Doar os pés de laranja para a empresa, ou fazer um contrato de comodato, ou um contrato de arrendamento. O contrato de arrendamento, o que vai acontecer? Vai gerar muita despesa na empresa, que não é bom. E ainda eles vão ter que declarar esse valor de arrendamento na pessoa física deles também, que não é bom. Então aí ficaria a opção de transferir o laranjal para a empresa ou fazer um contrato de comodato. Isso que é a complicação que está acontecendo. Vou falar, Fábio. Geraldo, não sei se você olhou na pergunta de resposta da Receita Federal, tem na 486. Qual é o tratamento tributário da transferência dos bens e benfeitorias na herança, dissolução de sociedade conjugal ou doação? O seu caso é doação, né? Quando recebidos pelos sucessores legítimos, ex-cônjuges ou donatários, que é o caso da doação. Então aqui eu acho que deve matar a sua charada, porque tem um item aqui que ele fala o seguinte: caso o custo dos bens e benfeitorias que estejam sendo transferidos não tenham sido deduzidos como custo ou despesa da atividade rural, né, o seu valor integra o custo de aquisição. Vai refletir lá na hora da apuração do ganho de capital. Né? Mais ou menos isso aí que você está querendo saber. Né? Não, o pior é que o valor das benfeitorias, ela não foi apurada, foi apurada, assim. Foi como dedução? Como dedução. Então já não vai poder Exato. aproveitar. Então por isso que vai ter que doar o valor da terra nua e ela pagar o imposto das benfeitorias. Depois você dá uma lida com carinho, né? 486. Eu li bastante isso aí, mas eu vou ler mais. Ronan.
peço, senhores, só para me reportar aqui a pergunta da Cristina. Cristina, você sobre estrangeiro, a lei 6.815 de 80 é vedada ao estrangeiro ser proprietário, armador ou comandante de navio nacional, inclusive nos serviços de navegação fluvial e lacustre, ser proprietário de empresa jornalística de qualquer espécie e de empresas de televisão e de radiodifusão, sócio ou acionista de sociedade proprietária dessas empresas, ser responsável, orientador intelectual ou administrativo das empresas mencionadas no item anterior, obter concessão ou autorização para pesquisa, prospecção, exploração e aproveitamento das jazidas, minas do país, ser proprietário ou explorador de aeronave brasileira, ser corretor de navios, de fundos, leiloeiro, despachante, aduaneiro, participar de administração ou representação de sindicato, ser prático de barras, portos, rios, coital. É proibido possuir, manter ou operar, mesmo como amador, aparelho de radiodifusão e de radiografia e similar, prestar assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliares. Então, essa é a proibição do estrangeiro na lei, no artigo 106 da Lei 6.815. Vamos tocar o barco aqui. Geraldo, depois você dá uma solução para nós, o que você resolveu, para que nós podemos aprender. Eu passa para o Wendel aí. Vale refeições, velho. É para o nosso guru Dair. Seguinte, eu fico com uma dúvida a respeito do vale refeição, quando ele é obrigatório. Se é obrigatório e quando ele é obrigatório. Dair, você está por dentro do vale refeições aí, Dair? Por dentro, eu não estou muito por dentro, não. O vale refeição, ele não é obrigatório, salvo se houver cláusula na convenção. Agora, uma vez fornecido, o vale alimentação tem que ser precedido do cadastro no PAT, sob pena de ser revertido a salário. Daí, quanto a essas convenções que estipula a cesta básica, tantos valores para cobrir refeições e não integra a folha, o que você tem? Se a Previdência pegar, eu entendo que pode ser tributado, porque a tese deles é o PAT. Se não tiver o PAT, está ferrado. Mas aí a maioria das convenções inventa isso aí e isenta, né? Como se ele pudesse isentar de tributo alguma coisa in natura, né? Legislando conta própria. Correto. Presidente, sua pauta aí. É da substituição tributária? Testando. Primeiro, eu gostaria de publicamente convidar todos os componentes das 3 chapas para que em determinado dia, na terça-feira, viesse nesse auditório para colocar as propostas, cada um colocar a proposta para o Conselho, certo? Então, está convidado todos, vou ligar para cada um deles, se eles quiserem, vamos abrir aqui, certo? Cada um espaço para eles colocar as propostas deles. E segundo, alguém de vocês já mexeram com logística? E agora, hein? Nem que essa loja. Aí, só eu estou levantando isso aí porque a Manique quer transformar a empresa em uma logística, certo? Muita gente que fala que transportagem é uma logística. Como que não vão colocar o nome? Vamos colocar o que a gente pensa, eu estou discutindo lá, seria Manique. Não, Manique, sei lá, como que ele colocou? Qual deles vão colocar que está certo? Manique, operadora logística limitada. Ou Manique, transportadora logística limitada. Certo? Qual estaria certo? Pega o microfone aí, ô Luiz. Passa o microfone para o Luiz. Não, só para você comentar aí para todos ouvirem os internautas.
Mais um piquezinho no microfone. Você está comentando ou você sabe que está só menos... É porque é o seguinte, na razão social, a logística não precisa integrar na razão social. A palavra logística. Pode ser Pedro Bastião Mané e ter uma atividade logística. Não necessariamente constar na razão social. Mas acontece que é charme. Bom, se é charme, então certo? Tá bom. Então, a todas as empresas, transportador coloca, certo? Eles colocam sem saber o que global. Bonitinho, não, né? Luiz, não está sabendo. Então tá. Não está sabendo. Dá uma lidinha, Luiz, lá, Luiz. É o seguinte, a logística, a ideia da logística é o quê? Diminuir o espaço, certo, de comunicação, o mais rápido possível. Vamos supor assim, como que vão funcionar? Eu estive no Ferreira, é uma coisa nova para o estado de Goiás, para o Brasil já é bem velho, Rio Grande do Sul usa muito, São Paulo usa muito, certo? O que é? Eu fui no Ferreira, pensava eu que simplesmente eu trazia uma firma de São Paulo, poderia mandar a mercadoria para uma firma aqui em Goiás, seria a Manique, essa Manique depositava isso como depósito fiel, no dia que essa empresa de São Paulo vendesse a mercadoria, ela simplesmente entregava, certo? Mas não é bem assim não, certo? Vamos supor assim, me permita, vamos supor que nós temos uma empresa de São Paulo, uma indústria, certo? Uma indústria de indústria de geladeira, né? Geladeira, lá em São Paulo. Aí, ela vem para cá, a Manique tem o quê? Uma área lá de 2 alqueires. Ela faz um galpão bem grandão, e essa área desse galpão grande, cada uma delas, ela tem uma prateleira lá na empresa, assim, mais ou menos assim. Aí eu vou visitar uma, aí eu queria visitar uma, mas acontece que é do concorrente meu, não tem jeito, né? Aí, cada uma delas aqui, essa empresa de São Paulo poderá colocar uma filialzinha aqui. Certo? Aí, quando ele pega a mercadoria de lá, essa firma coloca aqui, sem vender, não sabe para quem vai vender. Aí ele vendeu a mercadoria, aí a Manique pega essa mercadoria e vai entregar para a pessoa que comprou, certo? Mais ou menos. Eu pensava que nem precisava criar filial aqui. Então, eu posso ter dentro lá da Manique, 100 filiais, certo? Lá dentro da Manique. É uma coisa à parte que ele deixa criar, ocupar o mesmo lugar no espaço. É como se fosse um condomínio. Como se fosse um condomínio. Aí, o que acontece? Facilita aqui, pode ser que a Manique também assuma também até a emissão das notas fiscais dessa empresa como o empregado da empresa. Certo? Aí vai funcionar. Aí eu estou olhando, vou nas outras lá, ver como funciona, depois eu vou passar para vocês mais detalhadozinho, porque eu pensei que eu poderia pegar aqui, jogar aqui dentro, ficava lá dentro, paradinha, quando eu vendesse, eu entregava, mas não pode fazer isso. Senhor Everaldo, teve um pessoal de São Paulo aí no escritório semana passada. A logística é a questão de armazenamento e controle disso, né? Ela tem todos os galpões, tudo organizado. Você sabe montar uma agulha lá dentro. É como se fosse uma rua, assim, cada um ia uma rua aqui. Isso. Agora tem um nome que se dá isso aí. Não, até o cara falou, não me lembro. Não é um condomínio, eu esqueci o nome. É tipo um depósito para aquela empresa lá fora que quer guardar, não tem depósito e guarda nesse local. Mas aí é logística mesmo. Funciona como um a armazém. logística é a prática de organização logística desse negócio. É logística. Mas agora ele vai fazer essa logística, mas é outra atividade, não é atividade logística, é outro tipo de atividade. Não, mas o nome é logística mesmo. Aí todas elas falam assim, transporte e logística. O ato de pegar aqui, colocar a mercadoria dele aqui, ele vai colocar a mercadoria dele aqui. Ele vai pagar o quê? ISS. Certo? Como se fosse um aluguel. Não vai pagar, como se fosse um aluguel. O serviço, o aluguel, desce cômodo aqui. Aí a transportadora vendeu lá, ele vai pegar a mercadoria aqui e vai entregar. Certo? Aqui dentro tem como se fosse cada uma dessa aqui, como se fosse uma lojinha, certo? Da empresa lá.
Mas quem vai tomar conta disso tudo é uma empresa maior, que ela tem o quê? 2 alqueires, colocou um galpão bem grandão e vai colocar isso lá dentro. Então, eu estou atrás de alguém que tem uma logística para que eu possa a gente copiar deles, para a gente fazer isso com mais qualidade possível, tá? Microfone, Lázaro. Veraldo, logística significa tudo aquilo que você administra, não é só em transporte nem nada. Um piquenique é uma logística, cada um só vai pagar R$100 e tal, é uma logística. Agora, bom, eu também fui atrás disso aí, estou atrás, porque eu vou fazer também para um cliente meu. A princípio, no estádio, eles falaram desse jeito mesmo. Agora, é o caso, cada um vai pôr sua filial e você vai administrar isso, até emitir nota fiscal, como você falou. Por aqui mesmo. Certamente vai pagar ISS, eu não sei também. Lá para cá vai. Mas, a princípio, o que você está buscando também, eu estou querendo. Tá bom. Está acima de buscar isso aí? Eu estou olhando. Não é? Eu só queria dizer que você falou sobre a razão social, que... Bom, pode ficar mais bonitinho, mas não há nós pegamos mais ou menos, foi uns 10, né, Fábio? 10 CNPJs, com os devidas firmas, não é razão social, 10 viva firma, Global 500, transportadora e logística. Transportadora logística. Mas é mania mesmo de contador e de empresário querer pôr lá. Não, mas se eu não colocar, olha bem, inclusive, colega, inclusive já sabe que criaram o KNAI dela. Existe KNAI, né? logística. Pois é, mas é marketing. O negócio está no objeto. Não, existe KNAI logística. E um detalhe, me parece que já está começando aqui em Goiás, que precisa do profissional em logística. Me parece que pela Alfa que estão formando a primeira turma. Estão formando. Severaldo. Então vai precisar, toda empresa de logística vai precisar desse profissional também. Severaldo. Não, é só o Severaldo anotar o telefone do rapaz que vai ajudar aí na logística aí. Ótimo. Beleza. 8403 8403 5791. 5791. Kleber. Ele era contador da Rospfar e ele está com a outra empresa na área de logística. Ótimo. Muito obrigado, hein? É só uma observação. 8403 5791. É só uma observação que o colega falou aqui a respeito de que não precisa colocar a atividade na razão social. Se não for EPP, se for EPP ou microempresa, não tem necessidade. Mas se não for, é obrigatório colocar de acordo com a resolução lá da Junta Comercial, da NRC. Ok. Informação perfeita. Fábio. Não, é só... As notícias aí. Oi? As notícias. Só dar aqui umas relembradas aqui para os colegas e para os internautas. Né? Primeiro, muita gente não fez um inventário... não ajustou o Sintegra ainda de maio para colocar o inventário, não pode esquecer, né? Ou seja, quem tem autopeça, bebida, né? O inventário, o Sintegra de maio você tem que retificar e fazer um inventário de peça de distribuição tributária, material de distribuição tributária. Não pode esquecer, porque lá na frente o fisco vai cobrar. Outra coisa, lembrar que também está na Instrução Normativa 1020, com relação à escrituração fiscal digital, começou a partir de 1º de julho, que foi entregue ontem, né, FD, para as empresas que estão elencadas lá. Mas as que nascerem a partir de 1º de julho, até mesmo sendo do Simples Nacional, não do Simples Nacional não, então as que nascerem, tirando do Simples Nacional, a partir de 1º de julho já nasce com a obrigatoriedade, eu disse que até do Simples Nacional, e quando nascesse... Então, ótimo. Então, as que nascerem a partir de 1º de julho agora, fora do Simples Nacional, já nasce com a obrigatoriedade. Independente de não estar na lista, porque não poderia mesmo estar na lista, porque a lista foi anterior ao nascimento da empresa. Outra coisa é quanto à encadernação. Né? Quem começou a escrituração fiscal digital agora, né, conforme está lá no artigo 44 do DNRC, do RCTE, fala o seguinte: os livros fiscais escriturados por CEPD devem ser encadernados e autenticados dentro de 30 dias, contado da data do último lançamento feito em uma das seguintes ocorrências. E lá no inciso 3 tem:
iniciar o uso da escrituração fiscal digital. Ou seja, quem iniciou o uso da escrituração fiscal digital no 1º de julho, tem 30 dias para fazer a encadernação dos livros escriturados em CEPD. Né? Outra... Não, se encadernar e tem que levar para autenticar. Né? Ô Fábio, parece que eu li alguma coisa que essa encadernação será 30 dias após o último lançamento, quando alcançar o número de 500 folhas. Não, aí é o inciso 1º desse mesmo artigo. Mas o inciso 1º fala, quando atingir o limite de 500 folhas. Segundo, encerrar o exercício de apuração. E o caso que eu estou falando, que é o quarto, né? Terceiro, encerrar o uso do CEPD, que acaba sendo a situação que você vai passar para o EFD. Mas o quarto fala, iniciar o uso do EFD, aí você passa a ter que... Se eu iniciei o uso do EFD a partir de julho, então, a situação até junho eu tenho 30 dias para encadernar. Correr e não deixar para acontecer como aconteceu com a encadernação do exercício anterior. O outro aviso é a questão de não esquecer de que quem pagou o DARI da primeira parcela, levar lá no Estado, levar a cópia do DARI, né, mais o valor, um documento registrando o valor que foi o inventário de 31 de maio. Outra coisa também é externar aqui o meu descontentamento, né? A Prefeitura de Goiânia pediu para o sindicato encontrar um palestrante para dar uma palestra sobre equilíbrio fiscal para os técnicos da Prefeitura e técnicos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Né? Nós não conseguimos encontrar, na última hora, o Everaldo, que é muito corajoso, resolveu encarar, nós fomos lá, eu e ele, nós resolvemos fazer a palestra. Né? E a Prefeitura, em agradecimento, fez uma publicação no jornal, colocou todos os palestrantes e esqueceu o nosso sindicato mais uma vez. Né? Outra coisa também é para os internautas, alguém que estava de férias no mês de julho aí, que já hoje teve pessoa que ligou para mim, que não estava sabendo ainda da questão da tabela, da nova tabela que começou em julho. Né? Nova não, que começou em julho, mas tem gente ainda que, infelizmente, passou despercebida. É lembrar que tem uma tabela nova do INSS desde 1º de julho. Ok. DCTF é sexta-feira. Deixa eu só ouvir o Alaor lá, depois eu vou passar para você de novo, para nós falarmos sobre o decreto 7418. Fábio, falando em prefeitura... Tá ok. É o seguinte, os colegas aqui concordam com aqueles caracteres que a prefeitura está usando? Uma aberração. Eu estou em pé de guerra com aquilo ali, viu? Eu não sei se é só eu que estou achando aquilo difícil. Até que você não entende aqueles caracteres lá, para que aquilo? Não tem como pedir para mudar aquilo lá? Pode falar, Fábio. O Fábio uma vez defendeu esses caracteres do CNPJ, agora fala aí, Fábio. Não, os caracteres, eles criam um caractere que é para justamente evitar a questão de fraude. Né? Mas você não entende aqueles caracteres? Não, aí é que está. Aí eu vou conversar com eles para ver se eles visualizam melhor, porque o problema é visualizar. Não é isso? Tentar decifrar. Reduzir aquilo, ó, tem uma letra em cima da outra lá. Não, pois eu vou brigar porque eu entendo que ele é necessário. Porém, do jeito que está inviável, você tem que ficar adivinhando. Você tem que adivinhar aquilo ali. Você está com pressa e você fica perdendo tempo com aquilo. Vou junto com o nosso diretor Ronan, que tem um acesso bom lá na prefeitura, para a gente. Viu, Ronan? A gente vai lá. Deixa o Enildo falar aqui. Está pior do que... Peraí, vamos... Geraldo, está com o microfone, fala Não, aí. é porque... Passa aí para o Enildo aqui, ó. Deixa eu falar. Eu concordo com o Fábio que ele deve existir. Eu só concordo com ele ali porque eles são ilegíveis. Então ali você tem que clicar ele várias vezes para ele ir mudando até aparecer um que você adivinha depois, porque ele mesmo assim é elegível. Correto. Ele falou a palavra. Ele é meio chinês, meio japonês, depois chega no português. Bom, deixa o Enildo falar aqui. Ó. Bom, além da visualização, que é terrível, realmente, e é muito grande, né? Duas palavras grandes. Vamos dizer, quase um texto. E, vamos dizer, é o único da mão. Eu só vi aquilo só na prefeitura. Os outros que usam aquele tipo de coisa tem 4 letras, 2 números, 5 no máximo. Pode falar.
É uma espécie de um sistema em que, por exemplo, se você acessou com a senha comum, certo? Eu posso ter um recurso que eu capto essa senha através do próprio software seu. Né? Ao passo que eu crio aquela dificuldade, fica mais difícil de um programa pirata copiar, pegar a sua senha de acesso para qualquer informação. Né? Até mesmo os dados da prefeitura. Dificulta. É o caso do banco. O banco hoje você tem a senha, mas ele pede não sei quantas letras lá. Entendeu? É um mecanismo a mais para dificultar que alguém tenha capture os acessos. Depois nós vamos verificar isso lá junto com o Miralho e o João Batista, ver o que eles têm a responder para nós. Eles vão falar que é do sistema de informática. Vamos falar de um assunto ainda que está em pauta aí, que é o decreto 7.400. Quem? Alvendo? Sobre o caracteres? Isso. Eu penso que aquele caractere é um sistema que eles criaram para não ter a pessoa não ficar à toa só consultando toda hora, sobrecarregar o sistema, tá? Não é questão de segurança, é para não sobrecarregar o sistema. Eu sei que se você usá-lo, tipo assim, umas 10 vezes por dia, ele vai te tomar quase que 10 minutos por dia. Porque até você decifrar aquilo lá, vai 1 minuto a mais. Então, vamos lá, Fábio, falar da substituição tributária da nova alíquota do 7.418. Para falar sobre o 7.418, eu trouxe um especialista nacional em substituição tributária, né, doutor Otávio. O menino vai colocar aqui na tela aqui, ficou bem didático aqui que a gente preparou aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Enquanto o Wesley vai fazer os procedimentos aqui, o entendimento do decreto 7.418 é que houve um benefício fiscal proveniente lá do anexo 9º, que houve a redução da base de cálculo para substituição tributária do setor de autopeças. Então houve uma pequena modificaçãozinha aí com esse decreto, em que em 17/7/2011 você tem que levantar outro estoque, como está previsto, né, no inciso 1º desse próprio decreto, para que você possa ter o benefício fiscal dessa redução de 17%, né, que houve uma redução da base de cálculo de 17% para a alíquota para 12%. E nós já fizemos os cálculos aqui, está em Excel. E a gente já fez o cálculo, a gente vai fazer uma apresentação prática do que está ocorrendo nesse decreto. É só o Fábio localizar aqui no Excel e a gente passa para vocês essa informação. Como diz o Faustão Otávio, quem sabe faz ao vivo aí, vai. Ô, pessoal, então é o seguinte, eu vou tentar explicar essa informação que está dentro do decreto. E, primeiramente, eu teria que ler para vocês entenderem o que ele fala. Artigo 1º. O estabelecimento atacadista, distribuidor e varejista goiano habitante do Simples Nacional, que em 17 de julho de 2011 possui estoque de peça, parte, componente, acessório, deve adotar os seguintes procedimentos em relação à apuração de ICMS, substituição tributária em decorrência da redução da base de cálculo prevista no inciso 55 do artigo 8º do anexo 9º do RCTE. Gente, o anexo 9º do RCTE trata de benefício fiscal. Então, o Fábio já fez a colocação aqui. Nós temos que fazer um trabalho com estoque em 31 de maio, com estoque em 17/7 de 2011. Um exemplo prático que a gente colocou, o valor do estoque seria R$100 mil em 31 de maio de 2011. O IVA, pelo decreto, determina que seja 20%. Nós aplicamos, achou 20 mil, a alíquota era 17%. Aí nós achamos R$ 3.400, que seria o ICMS a recolha das empresas optantes pelo Simples. Nós dividimos em 40 parcelas, dá o valor de R$ 85. Né? Como já pagou a primeira parcela agora no mês de julho, nós já pagamos 85. Agora vamos para
o que determina o inciso 1º desse decreto. Aplicar o percentual de 5% sobre o valor correspondente ao estoque existente em 17 de julho de 2011, apurado na forma prevista do inciso 1 do artigo 80 do anexo 8º. Esse inciso 1 do anexo 80 do anexo, o artigo 80 do anexo 8 do RCTE, ele determina que você tem que levantar o estoque. Então, o artigo 8º diz o seguinte: sempre que uma espécie de mercadoria for submetida ao regime de distribuição tributária, o atacadista ou o distribuidor varejista devem. O que diz o inciso 1º? Relacionar as mercadorias da referida espécie existente no dia anterior à da implantação do regime de substituição tributária, valorando o custo da última aquisição respectiva e escriturando suas quantidades em valores no livro de registro de inventário. Então, quer dizer, gente, nós temos que apurar um estoque em 31 de maio e outro estoque em 17. É o que está previsto no inciso 1 desse decreto 7.418. Então, vamos fazer a seguinte situação. Em 17/7/2011, nossa empresa apurou um estoque de R$90 mil, conforme o inciso 1 do artigo 80. Nós vamos aplicar 20% sobre os 90, dá 18 mil. Nós aplicamos 5% sobre esses 18 mil, achamos R$900. Agora vamos para o ajuste. Quando em maio nós apuramos, o valor do estoque não era 3.400? Todos vocês concordam comigo no sistema antigo? Nós não já pagamos R$85? Ok? Qual seria o valor líquido? 3.315, né? Na nova modalidade, nós apuramos o quê? R$900, né? Aí vamos lá para o inciso 2. Calcular o saldo do ICMS substituição tributária relativo ao estoque apurado em 31 de maio, que é igual à diferença entre o valor do ICMS substituição tributária relativo ao estoque apurado naquela data, de maio, e o valor correspondente às parcelas que tenham sido efetivamente pagas. Nós já tiramos ali o valor. Subtrair o valor obtido do inciso 2 do valor obtido do inciso 1. O que nós fizemos? Pegamos 3.315 e diminuímos R$900. O valor a recolher 2.415. Então, quer dizer, nós estamos tirando aquele efeito dos 5% que foi calculado sobre 17% no mês de maio, né? Nós estamos apurando agora calculando como 17. O que aconteceu aqui? A nossa empresa teve uma redução de R$900 no caso de recolhimento nessa mesma modalidade do sistema. Então, como nós subtraímos 3.315 menos os R$900 na nova modalidade, sobrou nós pagar 2.415. Nós já pagamos uma parcela, não já? Nós vamos dividir por 39, a parcela vai cair para quanto? R$ 61,92. Ok? Alguma dúvida? Não, a guia não é especial, não. Vai continuar recolhendo as mesmas parcelas, só que teve um redutor ali, ó. A minha dúvida com respeito a isso aí é o seguinte. Eu vou ter que apresentar esse inventário também? É o que eu ia falar agora. No próprio decreto, se ele está dizendo apurado conforme inciso 1 do artigo 80 do anexo 8. O que diz o artigo 80? Acabei de ler para você que você tem que levantar o estoque. Tudo bem. Só que o conhecimento meu agora, o conhecimento foi agora. Antes não teve divulgação. Dia 17 de julho já passou. Como é que eu vou fazer esse levantamento? Mas o decreto é de dia 8 de agosto também. Pois é. É dia 8 de agosto. Agora, manda eu fazer um estoque lá em 17 de julho. Se eu tenho quer dizer, a sorte minha é que as empresas que eu contabilizo, que têm substituição tributária, elas têm também um controle de estoque. Se eu não tenho controle de estoque, não tem como fazer isso aí. Ô, Júnior. E atenção, hein? É só para autopeças. Bebida continua do mesmo jeito, hein? Não, só autopeças. No meu caso aqui, não, para bebidas também. Não.
Esse decreto aí? De jeito nenhum. Ah? De jeito nenhum. Bebidas não. Esse aí? Só. Só o primeiro bebida? Esse decreto aí atende o benefício da redução de 17 para 12, que é só para autopeça. Então quer dizer que o vem nessa. Tá, tudo bem então. Então tá beleza. Eu salvei. O ralo ficou. Eu já falei, nós temos 40 anos, né? O ralo tem mais, né, Ralo? Você já viu tanta confusão? Não, parece que é brincadeira o trem, certo? Mas ainda bem que o sindicato está em cima, está fazendo isso, porque o sindicato está em cima, está mostrando para eles que eles estão errados. É verdade ou mentira? No nosso tempo não tinha isso, né? Nós tínhamos que correr atrás. Correr atrás. Agora é o seguinte, vamos supor que uma determinada empresa, vamos supor, que mexe com aviação. Aí ela manda do sul para cá, pensando que o do sul lá pensa que a firma aqui é autopeça. E tá com imposto nele. Aí ele chega aqui, não é autopeça. Já dançou? É o seguinte, nesse caso, Everaldo, não tem como a gente reverter essa situação. No caso de fazer uma devolução, né, que você devolve, logicamente, um imposto também, no caso da devolução, para fazer corretamente. E no caso, se não fizer a devolução, a empresa tem o direito de se apropriar daquele ICMS, substituição tributária, que foi recolhido via GNRE. E aí a empresa vai acumular o crédito, porque ela não tem como repassar. Colega, acontece que ela é substituto tributária também, mas não dessa. É aquela substituto tributária monofásica, você já foi lá desde o começo, certo? Como que fica o trem desse? É complicado, né, Everaldo? É complicado. Aí nessa situação eu tenho que Otávio, e você poderia esclarecer aí também que tem o outro exemplo que o governo está dando o incentivo 12%, lembrando sempre que é internamente, que quando você compra fora do estado de Goiás, no outro estado, a lei diz o seguinte, a alíquota interna, e a alíquota interna é 17%. Então ele vai sofrer a retenção de 17, não de 12. É uma questão polêmica que eu tenho mais o Fábio andando discutindo isso daí, porque o decreto 7.403, que fez a redução da base de cálculo, diz que se aplicar 12% na saída interna de peça. Agora, o entendimento que o Fábio tem é o seguinte, quando você adquire mercadoria do estado de São Paulo para cá, para vender dentro de Goiás. Então, ele entende que a mercadoria é para vender dentro de Goiás, então se aplica a alíquota prevista no decreto 7.408. Bom, é polêmico, eu até deixar ele também falar a respeito disso e colocar a posição dele também, para que a gente possa debater, né, e chegar num consenso nessa situação. Bem, era meu entendimento, e eu tive lá no estado com o Everaldo, nós tivemos lá com o... Glauco. Não, com o Glauco, depois fomos falar com o responsável para a instituição tributária, o Weiser. Né? Muito e é o entendimento dele também. Né? Por quê? O benefício se reporta à venda interna. A substituição tributária é a antecipação dessa venda interna. E a pessoa que está vendendo lá em São Paulo, ela não vai ter prejuízo nenhum se é 17 ou 12. Quem tem prejuízo aí é o Estado, que está reduzindo 17 para 12. Quando que o Estado está dizendo que aceita, não tem por que ninguém questionar. O vendedor lá tem que acatar, porque o decreto lá, o benefício fala que reduz 17 para 12 na operação interna. O que o cara está pagando de substituição tributária lá em São Paulo? Não é a operação interna que vai acontecer aqui? Ele está apenas antecipando? Então, para mim, tranquilamente, reduz para 12, e o Estado, o servidor do Estado também falou que o entendimento dele é esse. Tá certo, uma réplica aqui. Deixa eu só fazer uma réplica aqui para entender. Quando vê o decreto 7.403, que reduziu de 17 para 12, o que ele colocou no caput deste artigo? Fica acrescido o inciso 55 ao artigo 8º do anexo 9º. Gente, anexo 9º é redução, anexo 9º é benefício fiscal. Benefício fiscal. E benefício fiscal só quem dá é o Estado de Goiás. O Estado de São Paulo, acho que não tem que acatar. O meu entendimento é esse. Está previsto aqui, se
puder colocar o decreto, põe o decreto. Mas aí o Estado de São Paulo não tem nada a ver, porque o contribuinte de São Paulo não passa pelos cofres do Estado de São Paulo, porque o que ele está cobrando do cara aqui de distribuição tributária é um valor que vem para os cofres do Estado. Ele só vai ter o trabalho de fazer a GNRE. Não passa pela legislação de São Paulo, não. Então eu acho assim, nós deveríamos ter um esclarecimento maior, estudar um pouco mais a situação, porque ele fala do anexo 9. O anexo 9 é benefício fiscal, gente. Benefício fiscal o Estado de Goiás concede. Porque também, quando saiu a lei, falou que você vai aplicar a alíquota interna. A alíquota interna, quem edita é o CONFAS. E vem lá da Lei Complementar 87 do Lei Candir, que estipulou a alíquota interna. Os consultores de São Paulo, eles sabem, entendem que o prejuízo não é de São Paulo. Só que o Estado de Goiás, acredito eu, que ele teve duas interpretações na lei. Eu finjo que dou incentivo e tomo aqui. Então, isso que está acontecendo, porque os auditores de São Paulo, os juristas de São Paulo, só se levar por escrito um documento do Estado de Goiás falando que a alíquota interna aqui é 12. Senão, eles não vão vender. Vocês sabem por que é que os fornecedores de São Paulo estão criando caso? É porque vai gerar custo para as empresas dele e mandar o programador alterar lá. Só isso. Porque o fisco do Estado de Goiás não tem prejuízo, o contribuinte de Goiás de São Paulo não tem prejuízo. Se ele ia reter de você com 12 ou 17... é só mudar de 12 para 17. Agora vai gerar custo, porque eles vão ter que mexer no programa lá e não querem fazer isso. Porque o fisco de São Paulo não tem nada a ver. A operação da substituição tributária é para o Estado de Goiás. 12 ou 17, o Estado de Goiás ganha ou perde. Se o Estado de Goiás se posicionou... O posicionamento não é esse que o Fábio está querendo. No posicionamento é o medo que ele é corresponsável pela obrigação de fazer o recolhimento como substituto. Vai que o Estado de Goiás fala onde você achou 12. Se a lei nacional é 17, a alíquota interna é 17. Aí ele vai ter que entrar com defesa. No seu decreto lá, meu decreto, o que o Otávio colocou, é incentivo. É incentivo. Está certo que em tempos passados, do apêndice 2 passado, nós cumpriu, mas a retenção era feita no Estado de Goiás, na barreira aqui. E nós fazíamos os cálculos e recolhia. Agora, São Paulo tem a interpretação diferente. São Paulo está interpretando, e eu concordo na interpretação deles. Eu concordo nisso. Apesar que ele não tem nada a ver com a tributação de carro, mas para efeito de guerra fiscal, obviamente o preço de Goiás vai ficar mais barato. Né? Então, ele quer aumentar mais um pouquinho para dificultar. A questão legal, eu acho que não tem que se discutir, não. Se o Instituto da Distribuição Tributária fala que tem que se aplicar, na base de cálculo de distribuição tributária, a alíquota interna, e tem um decreto dizendo que, nesses casos, a alíquota interna reduz para 12, tem que se acatar. Senhor presidente. Tem pauta ainda ali? Senhor presidente, podia fazer uma carta consulta, nós, como entidade, nós podemos fazer uma consulta, você faz? Presidente não, é o administrativo aí. Pois é, mas vou fazer, mas o responsável pela substituição tributária disse que o entendimento dele é esse. Eu vou fazer, só que é 6 meses para vir a resposta. Por escrito é 6 meses no mínimo. Mas é uma garantia que nós teremos, né? Concordo, mas só que ela não vem. Bem. Pode falar, mas eu estou achando o seguinte. Inclusive, foi o consultor de uma grande multinacional em São Paulo. Ele falou, ó, se você trouxer por escrito para mim um documento do Cefaz de Goiás, dizendo que a alíquota interna aí é 12, eu faço o maior prazer, não tem nada, porque eu estou documentado. Caso contrário, o que eu conheço que a alíquota interna do Estado de Goiás é 17%. Então, eu estou cumprindo uma determinação do CONFAS. Agora, fala, presidente. Não, é outra pergunta. Cuidado, pessoal. Hoje chegou um colega nosso aqui, chateado, certo? Uma empresazinha pequena, que comprou em São Paulo, passou na barreira, carimbaram a nota dele, ele entrou com crédito aqui, chamaram ele lá, falando que a nota fiscal é inidônea. A empresa não existe. Então, como que fica a situação dessa pessoa? Então, levantaram todos os créditos que ele fez dessa empresa e
a empresa que comprou vai ser solidária. Ó, o RCTE, que é o decreto, se eu não me engano, é o 4852/97, que é o regulamento do de ICMS no Estado, ele tem um artigo lá que fala que o comprador é devedor solidário se não observar a idoneidade do seu fornecedor. Então, infelizmente, toda compra que você tem que fazer, toda operação que você tem que fazer, tem que se ter o cuidado de ver a idoneidade com quem você está transacionando. E o carimbo que passou na barreira? Não. Agora acabar com isso, né? Seria também culpa do Estado, mas o Estado lavou as mãos. Né? Fábio, peraí, deixa eu só ajustar aqui com vocês. Tem um ajuste CNF 05 de 2007. Tem uma cláusula de lá que diz lá que esse ajuste CNF 05 de 2007 foi o que instituiu na nota fiscal eletrônica. Tem uma cláusula lá que ele determina em que o destinatário da mercadoria ele tem que entrar no site da nota fiscal eletrônica e consultar essa nota. Está escrito lá, gente. Para ver a idoneidade do documento fiscal. É o que eu sempre digo aqui, assim. Vou pegar no pé do seu Everaldo de novo. Se fosse uma nota fiscal eletrônica, se usar o sistema que outros programas estão usando, que consulta a nota fiscal no ato de importação dessa nota, evitaria muito esse problema para o contador. É aquele sistema do visualizador. Você pode fazer isso até com leitor de código de barra. Exatamente. Você pode fazer isso. Você baixa o visualizador e você pega o leitor de código de barra, insere em cima da nota e ele se dá a nota idônea ou não. Até o programa. Mas isso é função de quem? Não. Do empresário, gente. Olha, Will, vamos tocar nesse assunto. Eu já estou bem. Se você quiser, eu vou continuar. Olha bem, eu vou entrar com você agora e ver uma pessoa que é aquele colega seu, certo? Não. O que também estava igual de você. Eu já pedi o seguinte, você me pega esse programa de vocês, o que vocês estão usando, que é uma maravilha, certo? Eu já... E vamos seguir. Terça-feira você traz o microcomputador, vai trazer o micro aqui e vai provar. Não, eu quero que ele sente comigo, os dois. Esse aqui é bom, vamos ver no outro. Esse aqui é bom, eu vou adaptar. O que está acontecendo com o pessoal é o seguinte, eu acho uma enganação tremenda. Daqui 5 anos, você vai ver o resultado dela. Você vai ser responsável solidário. Tudo bem, porque, olha bem, tudo bem não. Eu não posso colocar para o nosso associado uma coisa que daqui 5 anos ele responde solidariamente pelo ato praticado. E eu vou provar para vocês o que está acontecendo. O ato de lançar uma nota corretamente é errado? Não é correto não, cara. Espera aí, vamos discutir. Não. Se você puder trazer os notebook, eu te dou o espaço aqui para você. Não. Eu quero que ele vá lá primeiro provar. Não, ele traz aqui para mostrar para nós. Mas aí... Só mostrar para nós conhecer como é que é. Ok? Vai enganar todo mundo. Não, só para nós ver como que funciona. Vamos? Bora? Então vamos embora. Vila Nova está jogando, pessoal.